Olá, cervejeiro e cervejeira, bem-vindo a mais um bate-papo cervejeiro. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quem fala é Sandro Cervejeiro, né? Então hoje nós temos aí um bate-papo bastante bacana, né? Nós vamos falar sobre os 4 benefícios que traz para nós fazer cerveja artesanal em casa. Vou falar só de 4, tem muito mais, né? Mas esses 4 benefícios aí, eles são bem abrangentes e envolvem a gente muito, né, nessa rotina de fazer uma gostosa cerveja artesanal em casa. Então, quais são os 4? O impacto financeiro, né, a gente já vai discorrer um pouco sobre isso. O impacto sobre a sua saúde física e mental, que tem bastante aí. É bastante bacana nessa parte aí, que muita gente deixa de lado, né? Um impacto social na sua vida social tem tem um impacto bastante forte, né, no lado social e também no lado pessoal, né? Lógico, tudo isso, tudo que a gente faz, eu acredito que envolve, né, esses quatro aspectos aí, mas principalmente a gente está falando aqui de produção de cerveja artesanal em casa, né? Então não tem como não abordar este assunto. Não é só aprender sobre cerveja, né? Esse assunto eu acho que está bem definido, né, nos nossos quadros aqui, nos nossos canais, né, no Facebook, no Instagram, enfim. Em toda a nossa rede de comunicação está bem definido o que é cerveja artesanal e tudo o que precisa, né, para a gente poder aprender a fazer. Mas quais são os impactos, né? Eu acho que isso é bastante importante e é um assunto bastante legal. Mas antes disso também eu gostaria de definir novamente o que é cerveja para você. É uma coisa que a maioria das pessoas questiona muito pouco, né? Você só bebe, né, e tal, vai lá no bar, pede uma cerveja, bebe. Amigo convida, você vai lá e bebe nas festas, bebe a sua cervejinha, mas o que é cerveja? Você sabe o que é cerveja? É simples, né? E é um conceito pequeno, certo? Mas sempre é importante a gente saber, principalmente quem faz cerveja, né? Cerveja, o que é? É uma bebida alcoólica, não podemos esquecer disso, né? Carbonatada, produzida a partir de 4 elementos ou 4 produtos, né? Que a gente tem abordado bastante e a gente sempre vai bater nessa tecla, né? Que produtos são esses? A água, né, que compõe 95% da cerveja. O malte, né, que dá todo aquele aroma, aqueles sabores, né, que a gente já conversou bastante sobre isso, cores na cerveja, dulçor, enfim, né. O lúpulo, que é o tempero da cerveja, certo? Ele dá aromas também na cerveja e o amargor, que a gente pode balancear, correto? E a levedura que faz a cerveja, correto? Portanto, é uma bebida que é fermentada. Então, é uma bebida calórica também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E muita gente pensa que a cerveja é muito calórica, então aí eu vou comparar com algumas bebidas aí, certo? E para vocês entenderem. Depois até pode pesquisar, né? Eu não estou falando besteira aqui, eu estou falando as coisas com base. Então o bate-papo aqui ele varia bastante e esse é um tema que eu já queria falar há algum tempo, porque as pessoas abordam a gente, mandam mensagens e a gente tem que ir esclarecendo as coisas, e é isso mesmo. A gente vai de acordo, né, com o público, o que o público pede. Então hoje nós vamos falar sobre esses 4 benefícios. O primeiro é o lado financeiro, né? Isso é uma coisa que quem faz cerveja sempre questiona, ou quem se interessa, né, em fazer cerveja artesanal em casa, questiona bastante, né, sobre o impacto financeiro. Mas isso é muito fácil, né, de a gente
decifrar com vocês aqui, e já vou dizendo, isso vai ser um bate-papo específico, provavelmente em um outro momento, só sobre o impacto financeiro. A gente vai especificar bem. Hoje aqui é só uma pincelada, né, por cima, né? Então, assim, falando de equipamentos, falando de insumos, falando da compra, né, de cerveja, qual é a diferença de comprar cerveja e fazer. Aí tem várias coisas, né? Muitas vezes as pessoas focam muito o preço, vão lá no supermercado, por exemplo, a cerveja que está mais barata, vai lá e compra, correto? Mas as pessoas que são mais exigentes, né, muitas vezes já vão com um olhar diferente, né, na prateleira do supermercado. Estou falando de supermercado, mas também tem a cerveja do bar, correto? Cerveja do restaurante, né, que a maioria das pessoas bebe. Falando em cerveja de bar, restaurante e supermercado, só para ilustrar, a cerveja é a bebida produzida, né, alcoólica produzida mais consumida no mundo. É a cerveja, mais do que qualquer outra. Só é menos consumida que a água, dizem, né, os especialistas, mas eu ainda tenho dúvida aí. Então é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Então, quando se fala de custo, né, aí para quem quer fazer a sua cerveja em casa, lógico, você tem de comprar equipamentos, né? Sempre que você for fazer, você tem de comprar insumos, certo? Malte, água, lúpulo, levedura, né? Tudo isso, né? Correto? Agora, eu digo assim de cadeira, né, que eu conheço bastante sobre isso, que fazer a sua cerveja em casa custa mais barato. Custa mais barato, e a gente está falando dos benefícios, além do financeiro, tem outros, que nós já vamos entrar nesses temas aí, né, que eu acabei de falar com vocês. Mas em média, vamos falar em média, né? Num outro vídeo nós vamos especificar, correto? Todos os dados sobre o custo, inclusive a amortização do equipamento que você compra, né? Inclusive isso vai entrar. Mas assim, em linhas gerais, a gente gasta hoje para produzir 1 litro de cerveja, mais ou menos, eu estou fazendo assim um cálculo bem por cima, né? Estou calculando mais por cima, em torno de R$6 para você produzir 1 litro. 1 litro de uma cerveja especial. Uma cerveja muito boa, muito gostosa, na sua casa, certo? Feita por você, que é o mais importante. Então, em torno de R$6. Se você for comprar 1 litro fora, né? Mesmo que seja 1 litrão lá daquela cerveja mais produzida no Brasil, certo? Das grandes cervejarias, você vai pagar com certeza mais do que isso, certo? Até quando está em liquidação custa um pouco mais do que isso. Mas não vamos entrar no mérito da liquidação. Aqui nós estamos falando de coisa boa, né? Daquilo que você produz e sabe o que você está produzindo. Então o custo, ele é muito mais barato. E, lógico, eu não falei da cerveja artesanal vendida também, né, no supermercado. A cerveja artesanal, quando você vai no supermercado para comprar, geralmente a média de uma cerveja especial que você compra, acima dos 15, uma cerveja de 600 ml, né? Acima dos R$15. Dependendo do tipo de cerveja, o insumo que você usa, uma cerveja de 300 ml custa 10, 12 reais, 300 ml, né? Então vale muito mais você aprender a fazer e fazer em casa, né? E se você gosta disso, é um hobby também para você, pode cair de cabeça que os benefícios vão ser bastante grandes. Eu estou falando só da parte financeira, né? Então, a parte financeira é isso aí. Custa muito menos. E se você for num bar, né, aí você compara. O bar com o supermercado já custa muito mais caro você comprar no bar. Restaurante é a mesma coisa, né? Você vai pagar lá R$20 por uma cerveja, mais ou menos
está nessa faixa de preço. Uma cerveja boa artesanal, de pequenas, né, cervejarias, de micro cervejarias, num bar ou num restaurante, custa realmente muito caro. E quando você compra no copo, né, você pede lá, o brasileiro é acostumado a pedir um chopp, né, aí tu vai tomar um chopp artesanal. 400 ml de chopp artesanal, pode ter certeza que tu vai pagar entre 8 e 12 reais. 400 ml, né? Eu estou ainda sendo muito modesto aqui no meu cálculo. Tem lugares aí que cobra 12, só um copinho de 400 ml de chopp. Chopp e cerveja é um outro assunto que nós vamos conversar com vocês também, né? Chopp e cerveja. O que é chopp e o que é cerveja? Então tem muita discussão aí e eu vou falar para vocês o que é chopp e o que é cerveja, certo? Então custo é isso aí, certo? E esperem que nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Vocês vão ver como realmente a gente comprova que é mais barato você fazer a sua cerveja em casa. Então esse é um dos benefícios. Agora, vamos mudar para a saúde, né? Certo? Então nós falamos do financeiro, nós vamos falar de saúde. Nós estamos falando de uma bebida alcoólica, certo? Geralmente quando se fala em bebida alcoólica, muita gente diz que qualquer bebida alcoólica nenhuma, né, faz bem para a saúde. Mas vamos então discorrer um pouco sobre este assunto, que é um assunto que causa polêmica, e eu comprovo para você que a cerveja é uma bebida que ela traz mais benefícios para você, né, do que problemas. Lógico, aí a gente tem que entrar naquela questão, né? A vida nossa tem que ser equilibrada, você tem que procurar equilibrar as coisas, correto? E aí quando se fala de bebida alcoólica, né, principalmente, muita gente não gosta, certo? Mas em se falando de cerveja produzida em casa, né, com teor alcoólico, como é a cerveja, eu garanto para você que ela vai fazer mais bem para você, para a tua saúde, inclusive o impacto ao seu redor também, não só para quem toma, né? Porque às vezes você tem o seu filho lá em casa, que é menor de idade e tal, né? Certo? Até para a sua família também causa impacto, quando a gente fala de saúde física e mental, correto? Então, quais são os impactos, né? Falando do teor alcoólico, e eu vou dizer, tudo aquilo que é extremo faz mal para a saúde, tudo, né? E uma bebida alcoólica não é diferente. Então a cerveja bem consumida, ela vai trazer benefícios para a tua saúde. Por quê? Porque ela tem tanto antioxidantes, muito mais do que outras bebidas, que eu já vou dizer, antioxidantes, né, que fazem muito bem para o nosso organismo, certo? Que ajuda, né, a eliminar uma série de organismos internos que podem vir a provocar algum dano à tua saúde, né? Ela tem muito mais vitaminas, certo? E também sais minerais, o que é muito importante para o nosso organismo. Então já vou dizendo, um copo de cerveja de 350 ml, por exemplo, ele tem 140 calorias, né? E você sabe quanto tem um copo de suco de laranja, por exemplo, de 350 ml? Um copo de laranja de 350 ml tem aproximadamente 150 calorias, né? Só aí a cerveja já bateu o suco em termos de calorias, fora outras coisas, quando a gente fala de carboidratos, né? O vinho muito mais. Então o vinho tem 240 calorias, uma taça de vinho de 300 ml, 240 para 140, né, que tem a cerveja. Então é uma diferença bastante grande em termos de calorias, certo? Então a cerveja bem consumida, ela vai trazer muitos benefícios à sua saúde,
certo? Bem consumida. Então, o que é bem consumida? Quando a gente fala, né, em bem consumida, né? Então a gente tem que entender um pouquinho essa parte aí. É muito bom a gente fazer a nossa cerveja, sem dúvida é uma coisa muito gostosa, né? Certo? Você fazer uma cerveja bem feita em casa e consumir, ok? Então com o tempo você percebe que na medida, né, que você vai fazendo a cerveja e consumindo, você vai prestando mais atenção nas coisas, correto? Ao invés de você ter aquela volúpia de querer tomar 3, 4 cervejas seguidas, que às vezes isso acontece quando a gente vai num bar, por exemplo, num happy hour, ou quando a gente vai jogar uma pelada com os amigos também, você sai da pelada, já vai lá e pau, toma 3, 4, 5 cervejas em seguida. Mas quando você começa a fazer cerveja na sua casa, você começa a prestar mais atenção nas coisas, né? E você começa a tomar a cerveja com qualidade. O que é tomar com qualidade? Como eu falei, é prestar atenção, né? Você tem a cerveja, você fez, você colocou no copo, né? Você não vai pegar e tomar o copo de uma vez só. Você pode ter certeza que você vai começar a fazer isso. Por quê? Porque você começa a aprender a sentir os sabores que existem na cerveja, né? E também, para você comparar com aquela cerveja que tu fez, realmente está dentro daquele padrão, daquele perfil de sabor que você definiu com a receita que você usou, né? Então, começa por aí. Então, você começa a prestar atenção no líquido, na bebida que você está ingerindo, né? Começa a prestar atenção nos aromas, se ela está mais doce, se ela está mais amarga, se ela está menos amarga, se ela está mais açucarada, com mais dulçor ou menos, correto? Então você começa a prestar atenção se ela está muito seca, se ela ficou seca, se ela ficou mais encorpada. Então tudo isso você começa a prestar mais atenção. E aí o que ocorre? Você começa a beber com qualidade, certo? E a gente está falando, o que é beber com qualidade? É justamente isso, você apreciar tudo aquilo que a cerveja oferece para você, né? Tudo isso que eu acabei de falar para você, que isso é muito bacana, muito legal. Você começa a fazer comparações, né? Cada gole que você dá, você começa a sentir os sabores e fazer comparações, né, na tua cabeça, certo? Consequentemente, o que ocorre? Você vai diminuir o volume, né, de cerveja que você bebe. O meu exemplo, né, vou dar o exemplo, né, quantas cervejas eu bebo por dia, por semana, por mês, né? Então eu adquiri um hábito, né, que eu consumo no máximo uma cerveja por dia, e consumo uma cerveja por dia, geralmente no final da tarde, né? Então tá lá, encerrei o expediente, cheguei em casa, aí me acomodei, tomei aquele banho e tal, tô lá às vezes com a esposa, assistindo TV, conversando com ela, abro a minha cerveja e tomo a minha cerveja feita por mim, coisa mais gostosa do mundo. A esposa também acompanha, a minha esposa ela acompanha, porque ela gosta de cerveja artesanal. Inclusive eu faço, né, cervejas especificamente para ela, né? Mais uma coisa que você, cervejeiro, pode fazer e agradar a sua digníssima esposa, ela vai adorar, ela vai amar, né? Fazer uma cerveja com o perfil da sua esposa, pode ter certeza. E aí aquilo que eu falei, vai melhorando tudo à sua volta. Então, voltando àquela questão, tudo que é exagero é prejudicial. Então você começa a equilibrar, você começa a tomar com qualidade, você faz a sua cerveja, né, lá para a semana ou para o mês inteiro e vai tomando uma cerveja por dia. Quando você vê que o estoque está chegando no fim, vamos lá e fazemos outra cerveja, né? Não pode, a gente não pode ficar. E uma coisa é certa, a partir do momento que você faz,
né, a tua cerveja você não deixa mais faltar na tua geladeira, não deixa mesmo. Tomar um pouquinho de água hoje, né? Ó. Certo? Estou tomando aqui, ó, 95% de cerveja, né? A gente fala, e a realidade é essa, né? A composição da cerveja, 95% é água. Mas nesse momento aqui é justamente para a gente deixar a garganta mais umedecida, sempre é bom, né? Correto? Então, esses são os benefícios que traz para a sua saúde, né? A cerveja, tudo que é controlado ajuda você a controlar a sua saúde, principalmente quando se trata de bebida e comida. E uma outra coisa interessante quando se fala de saúde, muita gente fala que cerveja dá barriga, né? Dá barriga ou não dá barriga, né? Quando a gente fala de saúde. Como eu falei, né? Tudo que é exagerado é prejudicial. Dá barriga sim, mas, né? Mas tem um detalhe, eu vou explicar. Dá barriga e não dá barriga. Ela vai dar barriga em você, aliás, toda bebida gaseificada dá barriga. Refrigerante, água mineral com gás, né? Por quê? Porque quando você bebe, o que ela faz? Ela estufa o teu estômago, né? Uma água com gás, por exemplo, um refrigerante com gás, além dos açúcares e carboidratos que tem no refrigerante, né? Correto? Toda bebida gaseificada, ela faz o teu estômago dilatar um pouco, né? Tem muita gente que é viciado, né, em bebida gaseificada, em refrigerante. Tu pode notar, quem é viciado em tomar refrigerante tem a barriga grande, certo? Se você toma meia dúzia de cerveja por dia, com certeza você vai ter barriga, né? Se você é sedentário, mais ainda, certo? Agora tem aquelas pessoas que tomam 3, 4 cervejas, tá? Um dia, mas no outro dia tá lá fazendo atividade física. Dificilmente vai criar barriga, certo? Agora, se você toma moderadamente, não vai tomar barriga. E também se você tem uma atividade física justamente para queimar as calorias, menos ainda. Correto? Então está muito relacionado ao estilo de vida que você tem. Se você tem um estilo de vida que você come demais, né? Come comidas que são carregadas em gordura, em açúcar, em carboidrato, e você bebe bebida gaseificada, quer dizer, aí é um casamento perfeito para você não só criar barriga, mas também engordar para os lados, né? Então a gente tem que pensar na saúde da gente e consumir justamente com consciência, né? Então a cerveja, ela é uma bebida que traz muito benefício à saúde, mas como tudo na vida a gente tem que saber controlar, né? Ter o controle das coisas. Então quando se fala de saúde, basicamente é isso, não tem porquê, né, você não consumir e consumir bem. Como eu falei, consumir com qualidade, né? A partir do momento que você começa a fazer a tua cerveja, você quer beber todo dia um pouquinho. Então isso é fundamental, correto? Então, com relação à saúde, estamos conversados, é isso aí, ó, financeiro, saúde, né, os impactos aí que você vê, né, que um hobby tão precioso traz para nós. E aí nós temos também o lado social da coisa, né? Então eu costumo falar sempre, né, e até não só pelo que está escrito nos livros, aí nas pesquisas, né, que a gente faz, mas pelo que a gente observa também no cotidiano, né, na nossa vida cotidiana. Cada um tem as suas responsabilidades, você trabalha, você estuda, você tem a roda de amigos, né? Tem a família, enfim, correto? Então nós temos o impacto social também, que a bebida, né, no decorrer da história, né, desde que o homem se conhece, né, como gente, a bebida sempre foi e sempre vai ser, né, um meio de você socializar. Isso é inabalável, né? A bebida é um elemento
que ajuda você a socializar. A bebida, então, ela contribui muito, né, com o lado social da nossa vida, correto? Da vida de todo mundo, né? E aí não é só cerveja, né? Nós temos outras bebidas, nós temos o vinho, nós temos o uísque, né? Nós temos os chás também, né? Correto? Então tem uma série de bebidas, mas a cerveja, né, desde que ela foi começou a ser produzida, isso lá 8.000 anos atrás, na Suméria, sempre reuniu pessoas, né? Sempre ela foi digamos assim, a protagonista dos encontros, dos happy hours. Isso sempre aconteceu, até hoje também. Então, é uma bebida que realmente tem um impacto social bastante grande. E quando você começa a fazer a cerveja, aí eu não estou falando só do impacto social porque você bebe, né? Correto? Eu estou falando do impacto social geral. Quando você começa a fazer a cerveja, geralmente o que ocorre? Né? Você envolve outras pessoas também, correto? Geralmente, quem é que você envolve primeiro? Geralmente você pensa na pessoa mais próxima que você gosta, né? De um amigo seu, que é íntimo seu, amigo de infância, certo? Você acaba convidando aquela pessoa para ajudar você a desvendar os mistérios da cerveja artesanal, correto? Então, quando se fala de social, de sociedade, de bebida, né, que provoca toda essa questão aí de unir as pessoas, então nós fazemos parte de vários núcleos, né, sociais, vários núcleos sociais, desde o micro ao macro. Então, qual é o menor núcleo social que a gente vive? É a nossa família, né? Eu, a minha esposa, meus filhos, né? Ou quem não é casado, né? Tem o seu pai, tem a sua mãe, tem os seus irmãos. Então esse é o menor núcleo em que nós estamos inseridos, correto? Aí depois ele começa a crescer, né? Por quê? Porque você tem as amizades. Então os núcleos sociais, eles começam a aumentar. Você tem as amizades, você tem a comunidade, né? Você tem a roda de amigos que você sai para fazer um happy hour ou para praticar um esporte, você tem o seu trabalho, né? Que também tem contato com muita gente. Enfim, então a nossa vivência social, ela começa a crescer bastante, né? E a bebida, a cerveja, ela ajuda, digamos assim, a gente a se entrosar mais socialmente, a se aproximar mais das pessoas. E a cerveja artesanal feita em casa, certo? Mais ainda, né? Por quê? Porque sempre você vai envolver, né, a tua família, certo? Para ajudar a fazer e para ajudar a consumir também. E geralmente você envolve os seus amigos, né? Porque quando a gente está fazendo uma cerveja é interessante, né? Você ter alguém para conversar durante o processo e também um churrasquinho, né, junto. Isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano e isso é muito bom, né? Reúne lá no final de semana, marca lá, vamos fazer uma cerveja e geralmente é isso que ocorre, né? Bate papos ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa que você gosta, né? Então, fazer cerveja tem todo esse impacto na vida da gente, ó. Falamos do financeiro, da saúde, agora do social, correto? Daqui a pouco nós vamos entrar numa outra parte, né, que eu considero muito bacana aí, que eu acho que é a mais impactante de todas, certo? Que é o seu individual, a parte pessoal, né? Qual os impactos, né, que a cerveja traz para você, ok? Então, você sabe me dizer qual ou quais os impactos que a cerveja traz para você individualmente, para o teu lado pessoal? Sabe dizer para você mesmo? Com certeza, né, se você está assistindo esse vídeo,
você faz cerveja artesanal ou você quer fazer cerveja artesanal. E qual é o impacto, né? A gente falou de várias coisas já aqui, né? E é isso mesmo, né? Tem muito mais outras coisas, né? Se a gente for aí trazer aqui para o bate-papo, mas eu acredito que essas 4 coisas são as mais importantes, né? Quando a gente fala que tem um impacto financeiro que é favorável, né? Saúde física e mental bem balanceada, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Que ajuda bastante. O impacto social em todas as pessoas que estão à nossa volta e principalmente o impacto pessoal. E quando a gente está falando de impacto pessoal, o que é, né, esse impacto pessoal? Assim, como é que eu posso me expressar nesse momento? Até às vezes faltam as palavras, mas eu digo o seguinte, né? Você tem uma vida, como nós todos temos, cada um tem a sua vida, o seu individual, as suas particularidades, você tem o teu trabalho, você tem tua roda de amigos, você tem a parte, né, da comunidade, que eu sei que muita gente participa, você tem o contato diário que tu tem com a tua família, enfim. Então tudo isso é importante, mas assim, a nossa vida ela gira muito em torno de 2 coisas, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. A maioria das pessoas é isso. E muitas vezes o trabalho, muita gente trabalha em atividades que gosta, né? Muita gente trabalha em atividades que não gosta, certo? As 2 coisas aí. Então, se você trabalha numa atividade que você gosta, sem dúvida, é bastante legal, né? Porque você sempre vai estar com a tua condição orgânica, né, em ordem, certo? Tua condição orgânica, olha bem o que eu estou falando, certo? Porque se você trabalha numa situação boa, que te faz bem, né, no teu trabalho, o teu organismo vai estar bem. Agora, se você trabalha num ambiente estressante, num ambiente tóxico, num ambiente ruim, é aquela coisa que você acorda todo dia e já sabe que não vai ser legal, né? Isso é muito ruim para a saúde, faz muito mal, né, para a nossa saúde. Então, onde é que entra a cerveja aí? Assim, a gente tem que procurar desfocar, né? Desfocar, que eu digo, daquela tua atividade cotidiana, do teu dia a dia, né? Quando você escolheu um hobby, por exemplo, como produzir cerveja artesanal em casa. Então isso é muito importante, porque justamente você desfoca, né, daquilo ou daquelas coisas que acontecem, né, na tua rotina diária, na tua rotina semanal, você acaba desfocando. Estamos falando de cerveja artesanal, de fazer cerveja artesanal em casa, mas tem outras coisas, né, que eu sei que muita gente faz para tirar o foco daquilo que incomoda, né? Fazer atividade física, fazer um esporte, jogar basquete, futebol, jogos, games, enfim. Então tem muita coisa, né, que muita gente acaba fazendo justamente para tirar o foco daquela rotina ruim que tem no dia a dia. E quem escolhe fazer cerveja artesanal é porque tem afinidade, né? Certo? Escolheu fazer cerveja artesanal é porque tem afinidade com, digamos, com essa forma digamos, de viver, com este hobby, né? Podemos dizer assim. Você tem a afinidade, isso é o essencial, que é o mais importante, né, para você, digamos assim, ter benefícios pessoais. Quando você faz alguma coisa que você gosta, com certeza isso vai trazer benefício para você. E quando você desfoca, né, da realidade que não é boa, né, lógico que a gente não pode viver alheio, né, mas se a gente tem algo que a gente definiu que gosta de fazer fora daquela atividade do cotidiano e que nos faz bem, e você escolheu como hobby fazer cerveja artesanal em casa, com certeza isso vai trazer um monte de benefícios para você como pessoa, né? Por quê?
Porque quem faz cerveja ou quem está aprendendo a fazer, sabe que você precisa um pouco de concentração também ali, você precisa, concentração é um sinônimo, né, de estar focado, né? Você precisa um pouco de foco, você precisa exercitar a sua mente, porque vai introduzir novos conhecimentos, né? E isso é importante. Todo conhecimento que você adquire não sai mais daqui, né? E fazer cerveja também é uma forma de você adquirir conhecimento. Hoje não está muito difícil, você não precisa muito conhecimento, mas eu sei que tem muita gente que depois que aprende acaba se aprofundando, né, em cada etapa, acaba se aprofundando mais. Por exemplo, num dos elementos, no malte, por exemplo, acaba aprendendo tudo, né, sobre malte, ou aprendendo na íntegra, né, desde que o malte é plantado, enfim. Só estou aqui viajando um pouco, né, porque eu sei que tem muita gente que acaba se aprofundando, muita gente que acaba tornando até uma profissão, né, a fazer cerveja, não em casa daí, né, porque legalmente não pode, mas a parte legal também, acabei de tocar na parte legal. Parte legal, em outro momento a gente vai, um outro vídeo, né, a gente vai falar sobre parte legal, mas já digo para vocês que fazer cerveja em casa não é proibido, nunca foi, nunca vai ser, né, certo? Você fazer a sua cerveja para consumo próprio não é proibido, qualquer bebida que você queira fazer, né, consumo próprio não é proibido. Então, quais são os benefícios pessoais, né, para você, para o seu organismo, para a sua mente? São muitos, né? Quando você faz cerveja, certo? Cerveja artesanal, como eu disse, você mergulha em um processo, né? Fazer cerveja é um processo, né? Por quê? Porque tem as etapas, você tem que seguir as etapas, você tem que fiscalizar as etapas, você tem que ver se está tudo certo, né? Aí as etapas vão se consolidando, à medida que você vai fazendo, né? Então tudo isso vai fazendo você desfocar do cotidiano, né? Vai fazer você focar numa outra coisa que é agradável, que é gostoso de fazer, que tem um objetivo também no final, né? Que é você fazer aquela deliciosa cerveja, correto? Então, quando você está concentrado nisso, com certeza a tua mente ela vai estar sentindo um prazer, né, com aquele ato, com aquilo que você está fazendo. Então eu falei em prazer, falei em mente também, né? Já falei num outro vídeo, né, sobre os benefícios para a mente, os hormônios, os neurotransmissores que gera, neurotransmissores bons, né, que geram para o organismo, certo? E se aquela atividade te dá prazer. Então você está envolvido naquilo, certo? O teu organismo ele se transforma, né? Então é a forma de você compensar, digamos, uma semana difícil que você teve, né? Uma semana que foi estressante no trabalho, certo? Outras coisas que possam estar te incomodando, então você está focado naquilo ali, com certeza vai ajudar na sua saúde. Outra coisa importante é a tua autoestima também, né? Tem um impacto direto na tua autoestima. Por quê? Porque sempre que a gente está fazendo algo que tem um resultado no final, mas sem aquele compromisso de que você é obrigado a fazer, e tu sabe, né, que tu está colocando uma energia muito boa ali para você obter um resultado bom no final, que com certeza vai ter um resultado bom, certo? Isso tudo faz muito bem para a autoestima, né, das pessoas. E principalmente porque você está fazendo um produto que você vai apresentar para outra pessoa. Estou certo ou estou errado? Então quando a gente faz algo, né, que tem tudo isso, né, que eu falei,
a gente não faz simplesmente por fazer, né? Correto? A gente faz porque a gente gosta de fazer, né? Porque a gente escolheu aquela atividade como sendo uma atividade boa, né? Que eu acho boa, que eu escolhi como um hobby, né? A gente pode até falar assim, correto? Então você está fazendo aquilo para apresentar para alguém, certo? Inicialmente, geralmente os iniciantes aí, né? Pessoal mais jovem no ramo cervejeiro, que eu sei que tem muita gente, conheço bastante garotos aí que têm iniciado, né, na fabricação de cerveja artesanal em casa. Às vezes alguns me ligam, né, a gente se comunica, o cara que me conhece muitas vezes me convida para ir tomar cerveja dele lá para ver como é que tá. Então você está vendo, é essa questão, né? Você está fazendo algo, geralmente você não faz para você, certo? Lógico, a consequência, lógico, é que você vai ter o benefício também. Mas geralmente quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo para outra pessoa, né? O objetivo final que você se dedicou tanto é porque você está fazendo para uma outra pessoa que você gosta. Você está fazendo ou para um grupo de amigos, né? Para apresentar aquela deliciosa cerveja que você fez para um grupo de amigos, e é muito gostoso você ouvir: pô, que cerveja gostosa, né? O copo tomou, que coisa maravilhosa. Certo? Isso é muito gostoso, é muito gratificante você ouvir isso das pessoas, né? Coisas simples, né? Como essa cerveja está boa, por que eu não descobri a cerveja artesanal antes, né? Então isso é muito gostoso, faz muito bem para o nosso, posso dizer até para o ego, né? Para a autoestima da gente, faz muito bem. Então, tudo aquilo que nos causa um bem-estar, né? Que nos dá prazer, com certeza vai fazer bem para o nosso pessoal, para o nosso íntimo, né? Para a nossa vida, né? Para a nossa alma, né? Como a gente pode dizer, certo? E isso é muito importante, né? Quando a gente escolhe algo como hobby para fazer. Tem que ser assim, a gente não pode sofrer, né? Quando a gente escolhe um hobby, certo? Então conheço muita gente aí, por exemplo, que determinou como um hobby que ela gosta andar de bicicleta, anda 150 quilômetros no final de semana, 200, 300, né? Certo? Mas ela gosta, faz bem para a saúde dela, faz bem, dá prazer. Então isso é o que interessa, né? E é isso o que vai fazer o teu corpo, o teu organismo responder bem, né? Digamos, a tua vida, a tua atividade cotidiana, certo? Então, a gente tem muita coisa que a gente faz no nosso cotidiano, né? Muita coisa que a gente gosta, muita coisa que a gente não gosta, certo? Muita coisa que faz bem, muita coisa que não faz bem. Agora, se a maioria das coisas não faz bem, a gente tem que procurar mudar, né? Nem sempre a gente consegue, né? Agora, se a gente não consegue mudar, né, por alguns motivos que a gente tem, então por que a gente não tem algo que a gente possa fazer para compensar? Então esse é o benefício pessoal que você tem, né, quando você escolhe um hobby que é fazer cerveja artesanal na sua casa, correto? Então, gente, vocês estão vendo até onde nos leva, né, a cerveja artesanal? Estou falando de cerveja artesanal, né? Feita em casa, feita por você, feito com a tua energia, que é a coisa melhor do mundo, né? Quando a gente descarrega a nossa energia positiva em alguma coisa que a gente está fazendo e que a gente vai obter um resultado, pode ter certeza que vai ter um resultado bom, né? E uma cerveja muito gostosa. Então vocês podem ver nos vídeos já que eu postei aí, tem muitos vídeos, né, em que eu coloco lá a cerveja que eu fiz e que eu me refiro a outras pessoas, né?
através daquela cerveja que eu fiz. Então, na verdade, como é que eu posso dizer assim, né? O objetivo final, às vezes, né, a gente pensa assim, né? A gente dedicou um tempo todo, né, aquele processo, mas para dar para outra pessoa, certo? Então vocês vejam bem até onde que a gente vai. Então, e isso é legal justamente porque, pelo aquilo que eu falei, nós somos um ser social, a gente não vive sozinho, a gente vive cercado de pessoas. E nada melhor do que você estar bem com as pessoas, né, que fazem parte do teu cotidiano, e tomar uma boa cerveja feita por você, com certeza vai melhorar as tuas relações com as pessoas que você gosta. Então, gente, bate-papo cervejeiro de hoje era esse aí, viram? Bate-papo interessante, bate-papo que eu gosto, legal, porque aqui não é só fazer cerveja, né? Entre outras coisas, a gente faz cerveja, certo? E cerveja de qualidade, aquela que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, né? Muito importante, e também a opinião de vocês é importante para os nossos bate-papos, e sugestão de bate-papo também, né? É muito legal, certo? Para a gente estar trazendo conteúdo que faça diferença para você. Muito obrigado e até o próximo bate-papo.